Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos encerrar o estudo do capítulo número 5 deste livro aqui. Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Livro editado pelo Espírito Kaibarsho. Estudamos no capítulo número 5, intitulado Relatos de Habitantes do Umbral Denso, 6 itens até agora. O item, portanto, que vamos estudar neste vídeo é um novo item, é o 7º item, onde teremos o relato de Carlos, inserido nesse item intitulado Os Violentos. Por favor, Carlinhos, você poderia cuidar da loja e fechar o caixa hoje? Disse meu patrão. Sem dúvida, Ernesto. Estou sempre à sua disposição. Respondi já pensando no lucro do dia. Quando o meu empregador foi embora, efetuei vendas não registradas, apropriando-me de todos os valores e ainda consegui algum dinheiro do caixa, jogando para perdas do dia. Sempre fui esperto. Apresentava-me como um cordial servidor, com palavras e jeito incomuns aos pobres empregados. Eu tinha a postura de um empregado fiel e leal, mas era um escroque de maior estirpe. No comércio, já consegui ganhar prêmios de produção e de funcionário exemplar. Apesar de me apropriar dos excessos da loja, fui cultuado pelo meu patrão como uma pessoa ímpar. Em casa, tinha mulher e filha, um peso para mim. Por isso, ambas eram espancadas sempre que meu humor caía a níveis indesejados. Pelo amor de Deus, Carlos, não me bata mais. Eu não suporto essa humilhação, gritava a esposa. Cale-se, mulher. Você é medíocre. Trabalha naquele bazar e não ganha nem para pagar as contas de luz e água. Um peso para mim. Eu gosto do trabalho. Sinto-me bem onde estou. Sente-se bem? E eu trabalho para sustentar essa porcaria de casa? Mas, Carlos, além do meu emprego, eu cuido da casa e você não pode se queixar de nada. Não posso? Roupas mal lavadas e passadas, comida mal feita e casa suja. Essa é a realidade. Por favor, não é verdade. Desdobro-me para cuidar de tudo e ainda orientar Marlene em seus estudos. Essa menina é uma idiota, tão imbecil quanto o nome que você resolveu dar a ela, fruto da sua maldita mãe. Ela é inteligente, mas não tem incentivo. Pense bem. Ela precisa de seu apoio. Carlos não somente agredia a esposa, como também o fazia quanto à filha, justamente quando a considerava incapaz de tirar boas notas na escola. No trabalho, continuava sua trajetória de alma boa. Carlinhos, não sei o que faria sem você, dizia o patrão. Ora, Ernesto, sou seu amigo e trabalho por amor. Nem ligo para o salário. É verdade, você nunca me pediu um aumento. Acho que estou em erro e pretendo saná-lo. A partir do próximo mês, você terá 10% de elevação salarial. Carlos recebeu o aumento com prazer,
ao mesmo tempo em que se lembrava do tanto que desviava da loja, chegando ao ápice de sua falta de escrúpulo. Um dia, a polícia chegou à loja procurando Carlos. Senhor Carlos? Sim, sou eu. Eu sou o detetive Marcos. Estou aqui porque vizinhos seus denunciaram agressões às suas esposa e filha. Preciso averiguar. Imerso em seu cinismo, ele respondeu: evidente, peço-lhe mesmo que investigue tudo, pois os meus vizinhos, infelizmente, invejam a nossa situação financeira. Acho que fazem acusações levianas. Calma, senhor Carlos. Sei que é um empregado exemplar, informação que obtive do seu patrão, mas preciso me certificar do que passa em sua casa. Após alguns momentos de conversa face a face, o investigador Marcos convenceu-se da idoneidade de Carlos e foi embora, acreditando na maledicência da vizinhança. Retornando para casa naquele dia, Carlos resolveu descontar na esposa e na filha todos os seus dissabores. Amordaçou-as e amarrou-as. Depois agrediu-as com um chicote, até que caíssem ao chão ensanguentadas. Trabalho feito, o agressor acomodou-se em poltrona e resolveu beber sua cachaça favorita. Horas depois, enquanto esposa e filha choravam baixinho, Carlos encontrava-se embriagado. Subitamente, um clarão invadiu a sala, surpreendendo. Ele, alcoolizado, não conseguia captar o que estava ocorrendo. Ouve-se uma voz: Carlos, liberte-as imediatamente. Ele estranhou e buscou as janelas para observar se algum vizinho se aproximara da casa. Nada encontrou, ficou temeroso e ouviu novamente o mesmo comando. De certa forma incrédulo, resolveu atender e soltou a filha e a esposa, que se recolheram no quarto de uma delas. Carlos permaneceu bebendo na sala, mas as vozes não o deixavam em paz. Você é um torturador. Pare de atormentar inocentes. Não seja desleal e desonesto. Cesse a sua conduta agressiva. Ele ouvia todas essas frases. De onde? Do nada. O temor aumentou e implementou o seu batimento cardíaco. Tentando manter-se corajoso e destemido, começou a falar sozinho, gritando para que aquelas vozes o deixassem em paz. A casa escureceu por completo, findando a luz elétrica daquela zona habitacional. No breu, Carlos, embriagado, começou a andar pelos cômodos sem destino e assustado. Subia e descia a escada do sobrado sem parar, até que uma queda adveio. Quebrou o pescoço e desencarnou. Onde estou? O que é isso? Indagou Carlos ao se ver ao lado do seu corpo inerte. Não teve resposta. Temeroso, ficou ao lado do cadáver sem acreditar que poderia ter morrido. Passados alguns momentos, forças negativas surgiram e o levaram a um umbral denso. A partir daí, o seu sofrimento delineou o futuro. Lido, portanto, então, o relato de Carlos,
Vamos agora à anotação de Caibar Schutel sobre esse espírito. Carlos sempre pareceu funcionário exemplar, confiável e leal, mas era desonesto e aproveitador. Em casa, as aparências também enganavam, pois, embora parecesse um bom marido e pai amoroso, atuava de maneira totalmente diversa. Seu destino selou-se num umbral denso. Esse foi, portanto, o conteúdo do item número 7, intitulado Os Violentos. E com esse item, a gente encerra o estudo do capítulo número 5, dedicado a relatos de habitantes do umbral denso. E nesse item, os violentos, teremos apenas um relato, que é esse que acabamos de conhecer. O relato de Carlinhos, que iremos tratar como Carlos. Apenas esse relato. E por que isso? Por que nesse item número 7, os violentos, teremos apenas um relato e não teremos outras histórias para conhecer, para refletir, para meditar? Por quê? Porque o comportamento, o padrão de comportamento que a gente tem aqui nesse relato, é o mesmo que a gente encontra em quem é violento. Se nós formos buscar histórias de pessoas, homens e mulheres, espíritos violentos, vamos encontrar as mesmas situações que a gente conheceu agora. O padrão de comportamento se repete. Mudam algumas situações, mas o íntimo, a base do comportamento é o mesmo. Teremos ali mentiras, dissimulações, teremos situações ligadas à petulância, à arrogância, ao orgulho, ao egoísmo, ao desejo de dominação, ao desejo de infligir ao outro a dor e o sofrimento. Todas essas situações a gente encontra em todas as histórias de violentos e de violentas. Porque o padrão violento, ele está atrelado muito mais à questão masculina, sim, mas também encontramos na questão feminina a violência. No homem é escancarado isso. Os homens são mais violentos do que as mulheres? São. Mas não é um privilégio e uma exclusividade masculina. Também encontramos mulheres muito violentas e agressivas, mostrando que a questão da violência não está ligada ao gênero, e sim ao espírito, ao arcabouço que há dentro de cada um, arcabouço espiritual. E aqui a gente volta então para a história de Carlos. Vamos ter a seguinte questão aqui, do fim para o começo. Ele desencarna, não desencarna? De que maneira ele desencarnou? Estava previsto no plano reencarnatório de Carlos que ele iria desencarnar embriagado em um acidente doméstico na escada de sua casa? Uma queda de veio, quebrou o pescoço e desencarnou. Seria assim, então? Então, antes de reencarnar, no plano reencarnatório de Carlos estava escrito: você irá lesar o local onde você trabalha, o comércio que você trabalha, a empresa que você trabalha, lesar. Você irá torturar esposa e filha, tornar-se um alcoólatra,
e desencarnar via acidente doméstico quebrando o pescoço? Estava escrito isso, redigido isso no plano reencarnatório dele? Não estava. Tudo isso aconteceu porque ele escolheu, pela conduta que ele adotou. Ele escolheu isso. Ele optou por esse caminho. Portanto, eu posso ter, no meu plano reencarnatório, uma série de diretrizes das quais eu não sigo. Simplesmente rasgando o meu plano reencarnatório e fazendo o que eu quero fazer. Ou eu posso seguir o meu plano reencarnatório e melhorá-lo com as minhas atitudes. Porque o que a gente viu aqui são atitudes baseadas em escolhas, ações alicerçadas em escolhas. Logo no início nós temos aqui, logo de cara, ele escancarando a situação. Roubando o comércio. Lesando a confiança que o dono do comércio depositava nele. Mas ao lesar o comércio e a confiança de Ernesto, que era o seu patrão, Carlos estava lesando a si mesmo. Quando o ser humano procura agredir, violentar, prejudicar o outro, em qualquer situação, em qualquer aspecto, em qualquer circunstância, ele está lesando a si mesmo. A si mesmo. Portanto, toda vez que eu atiro uma pedra no outro, essa pedra irá me atingir, cedo ou tarde. Quando eu dirijo uma ação violenta ao outro, essa ação virá para mim, cedo ou tarde. É o caso dele aqui. Porque ele se achava muito esperto, ele coloca aqui. Sempre fui muito esperto. E nós vimos essa esperteza, entre aspas, essa malandragem, entre aspas, nos casos anteriores, por exemplo, de Álvaro, que foi um molestador que não foi pego pela justiça do homem, e Michael, que também foi um molestador e não foi pego pela justiça do homem. E aqui também. Aqui a justiça, a polícia, o investigador esteve ali para investigar o que acontecia com relação às atitudes de Carlos em relação à sua esposa. E ele, dissimulado, malandro e esperto, com jogo de palavras, fugiu da justiça do homem. Fugiu da justiça de Deus? Vamos lá. Os três relatos a partir desse. Michael, Álvaro e agora Carlos. Esses três personagens fugiram da justiça do homem. Fugiram da justiça de Deus? Essa é a questão. Porque a vida é de continuidade. Vamos agora, já que a vida é de continuidade, abrir agora uma perspectiva em cima de Carlos, do relato de Carlos, da história de Carlos. Uma perspectiva futura. Carlos teve esse comportamento, desencarnou, umbral denso foi o seu destino. Ele irá reencarnar? Sim, porque ele já foi resgatado. Essa história já aconteceu, ele já passou um período de sofrimento no umbral denso e já foi resgatado. Ou está reencarnado, ou irá reencarnar, ou está em tratamento. Qual é a perspectiva futura desse espírito? Qual é? Ele vai reencarnar. Aonde? De que jeito? E em quais circunstâncias?
Será que ele vai reencarnar num lugar muito bom? Num lugar feliz, calmo, tranquilo, onde ele poderá estudar, trabalhar, se desenvolver? Será que isso vai acontecer? O que ele fez para merecer isso? O que ele plantou para colher isso? Porque eu desejo no futuro, eu desejo no futuro estar num lugar melhor do que onde eu estou. Quero isso. Então eu preciso trabalhar para isso. Para que eu chegue nesse local, eu preciso ter o quê? Conquistas. Como se fosse um passaporte. Um bilhete de acesso. Para que eu conquiste isso, eu preciso trabalhar. Qual foi o trabalho realizado por Carlos? Então, a princípio, ele não vai nascer num lugar bom, com boas perspectivas. E em qual família ele vai nascer? A vida vai juntar ele novamente com a esposa e a filha? A vida vai juntar? Porque o que ele fazia com elas? Em um determinado momento, ele chega em casa, ele amordaçou e amarrou a esposa e a filha. Pensemos no nível de violência. Ele chega em casa, ele amarra, ele coloca uma venda, um lenço, na boca da esposa e da filha, para que os vizinhos não escutem os gritos. E o que ele faz? Agrediu-as com um chicote até que caíssem ao chão ensanguentadas. Quem que faz isso? Hoje em dia. Pega um chicote e tortura esposa e filha. Nós temos notícias desse tipo de evento no passado, inclusive no período da escravidão. Mas aqui, porque essa história não é uma história que ocorreu há 200 anos atrás, há algumas décadas atrás. Algumas décadas. Quem é que faz isso? Então a vida vai juntar esses três novamente? Possivelmente não. Porque elas não praticaram violência contra Carlos. Então a violência teve apenas uma direção, uma mão, um sentido, de Carlos para com os outros. Então, a princípio, Carlos não vai nascer num lugar bom, feliz, tranquilo. Ele terá muitas dificuldades onde ele vai nascer. Também não irá reencarnar com a esposa e a filha. Porque Deus é justo. Suas leis são perfeitas. E se elas não merecerem, pela história delas, elas não estarão junto a ele. Porque a esposa em vários momentos diz para ele, pense, reflita, eu estou me desdobrando, ajude a sua filha, incentive a sua filha. E o que ele diz? Que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é incompetente, que ela é uma desgraçada, que ela é burra, etc, etc. Carlos, então, tortura esposa e filha. No plano espiritual, é certo, não estarão juntos. É certo. Não é nem hipótese. Eu estou afirmando aqui. Não estarão juntos. Pelo merecimento. E como é que eu posso afirmar isso? Pela história. Aqui. Em determinado momento, um clarão se faz em sua residência. Um clarão invade a sala. E ele escuta. Ele escuta com o ouvido humano, do plano físico? Não. Com o ouvido do espírito dele. Porque ele estava alcoolizado. E diz para ele, Carlos, liberte-as imediatamente. É o plano espiritual superior intervindo aqui.
O porquê, a gente não vai saber. Mas aqui eles estão intervindo. Carlos, liberte-as imediatamente. É um basta, é um comando certeiro. Você é um torturador, ele continua a escutar. Pare de atormentar inocentes. Não seja desleal e desonesto, cesse a sua conduta agressiva. Orientação. Ele capta isso. Então elas não estarão com ele no futuro. Porque aqui elas foram amparadas. Talvez elas orassem, talvez elas buscassem a Deus quando ele não estava, talvez elas fizessem o evangelho no lar quando ele não estava, a gente não sabe. Mas se houve a intervenção do plano espiritual ali é porque elas mereciam. Porque quando um violento ataca outro violento, e não há méritos e conquistas ali, o plano espiritual deixa acontecer. Porque é desejo deles, livre-arbítrio. Não é esse caso. Então, possivelmente, elas tinham ali conquistas importantes, as duas. Então, ele não vai estar num lugar legal com pessoas boas. Olha a perspectiva futura desse homem. Ele trabalhou num lugar que para ele era bom, que o patrão era, ou o seu chefe era uma pessoa que gostava dele, que ajudava ele, que confiava nele, que depositava nele sentimentos bons. Sim. No futuro ele não terá isso. Porque ele teve aquilo que era bom e não soube cuidar. Agora ele fica sem. Terá dificuldades no trabalho? Terá dificuldades no trabalho. Terá provas dificílimas, muito mais difíceis do que as que ele teve? Terá. Porque ele lesou a si mesmo. Ele criou as dificuldades pela qual ele irá passar no futuro. Porque ele escolheu. Ao se achar esperto, malandro, astuto, sagaz, acima dos outros, né? Como diz aqui, sempre fui esperto, apresentava-me como um cordial servidor. Quando a gente observasse esse homem no trabalho, iríamos ver uma pessoa ali cordial, educada, simpática, pronta para atender, com boas palavras, bons modos, ali, falsidade, encenando um personagem longe do que ele era na realidade. Empregado fiel e leal, mas que era um escroque de maior estirpe. Escroque é aquele que se apodera de bens alheios por meios ardilosos e fraudulentos. Escroque. Carlos era um escroque. Batia repetidas vezes na esposa e na filha. Por que ele fazia isso? As atitudes que Carlos praticava geravam a seguinte situação. Se ele, a princípio, dentro desse caso, não buscava a espiritualização, a espiritualidade, a proteção dos mentores, amigos, benfeitores, o que acontece nesse caso? Fica sozinho. Então eu não busco a proteção. Vivo a matéria, então eu trabalho, eu estudo. Tenho a minha rotina, mas estou sempre focado no bem material. No aqui e agora. No que eu sou, no que eu tenho, no que eu quero ter. E minhas atitudes são reprováveis. São lastimáveis, lamentáveis. Portanto, eu vivo uma vida ligada, enraizada ao plano material.
Terei proteção do plano espiritual? Eu busco isso? Eu trabalho para isso? Minhas ações estão seguindo nesse caminho ou não? Não. Então, como é que o plano espiritual vai prover proteção a quem não deseja? A quem não busca, não trabalha por isso. É como se eu levasse alimento a uma pessoa que não deseja se alimentar. Leva um prato de comida, a pessoa bate no prato. A comida cai. Leva água, a pessoa bate no copo, a água cai. Durante uma semana eu faço isso. Durante uma semana a comida e a água são desperdiçados. Na semana seguinte eu não faço mais. Porque não adianta, a pessoa não quer. Então o plano espiritual se afasta, superior. Quando espíritos benfeitores se afastam, quem que se aproxima? Qualquer um se aproxima. Inclusive, espíritos que no plano espiritual possam desejar vingança contra aquele que está ali na matéria. Porque sim, nosso passado tem ações, situações que a gente não se orgulha. E pode haver algum espírito desencarnado que no entendimento dele nós prejudicamos ele e ele deseja o quê? Vingança. E aí? Obsessão, vingança, isso tudo acontece. Eu não me protejo. Aquele que está do outro lado se aproxima e pensa com ele, diz o seguinte, encontrei ele aqui, né? Está escondido aí nesse corpo físico, né? Deixa comigo. E ali ele fica, ao lado do que está reencarnado. E o que ele vai sugerir, o que ele vai intuir ao que está ali no plano físico? Coisas boas. Faça isso que você vai ficar bem. Leve aquilo que você vai melhorar a tua vida. Ele vai guiar aquele que está no plano físico pelos caminhos mais escabrosos. É o que muito provavelmente aconteceu aqui. Carlos, então, ao não buscar a elevação espiritual, abriu seu campo de vibração, de frequência, de sintonia para que aqueles que não desejavam o seu bem se aproximassem. Uma malta de espíritos se faz ali ao redor dele, obsediando. E falavam no ouvido dele baixinho, rouba, prejudica, lesa, ninguém vai saber. E ele era intuído e muitas vezes até manietado, manipulado, dominado. Chegava em casa, chega ele sozinho em casa? Não. Chega acompanhado de todos aqueles que estão junto dele no plano espiritual. Porque ao fugir do dever responsável, ao mergulhar no lamentável engano, eu abro a minha porta para a entrada de espíritos maldosos e perversos. E aí eles vão incentivar o roubo, a agressão, a violência. E quando a gente vê a violência acontecendo, a violência está acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Isso tudo se junta ao mesmo tempo. Orai e vigiai, sempre foi dito isso, não foi? Não é isso que Carlos fez. Escolheu, não escolheu? Viveu como quis viver, não foi? E Ernesto, que tanto confiou no seu funcionário, também desencarnou. E lá no plano espiritual, ele ficou sabendo de tudo que Carlos fez. Qual é a sensação no coração dele? Então, de um lado, vamos colocar Carlos, com aquela perspectiva, de onde ele vai nascer, como ele vai nascer, com quem ele vai nascer.
baseado nisso que ele plantou. Nós temos essa perspectiva. E do outro lado nós temos esses três personagens. Ernesto, o patrão, a esposa e a filha. Os três foram lesados por Carlos. Estão de um lado da mesa. Do outro lado está Carlos. Estão se olhando agora. Igual a gente está se olhando aqui. Qual é a sensação que irá imperar ali naquele momento? Carlos já resgatado, tá? Já passou por toda a situação do umbral, já entendeu os erros, os equívocos que cometeu. E do outro lado estão esses três espíritos. Que sentimento, então, a gente vai encontrar ali em relação aos três? Que é mais importante. Porque a história dele a gente já refletiu. Já percebemos que o futuro dele não vai ser bom. Que ele vai ter seríssimas dificuldades e provas de grande extensão a serem vencidas. Por culpa dele. Mas e os três? Ernesto vai então acusar: você me enganou, dissimulado. A esposa: você me bateu, me torturou. A filha: você me desincentivou, me humilhou. É possível que a gente encontre isso? Claro. Mas é o correto isso? É o certo? Será que é assim que eu devo reagir? Em relação ao outro que me fez o mal? Porque essas histórias aqui são de espíritos que lesaram a si mesmos. Isso ficou claro. Eles se auto-prejudicaram, se auto-sabotaram. E também prejudicaram outras pessoas, logicamente. A história deles está aqui. Das outras pessoas, não. Dos outros espíritos, não. O que eu devo, então, pensar a respeito dos outros espíritos? Vamos ver o que esse livro nos traz a respeito disso. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os brandos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Carlos foi brando e pacífico? Não. É filho de Deus? É. Carlos então herdaria a terra? Não. É filho de Deus, mas não seria chamado filho de Deus porque ainda não tem a brandura no coração. E não herdará a terra porque não é pacífico. Portanto, os violentos não permanecerão neste planeta. Serão levados para outro planeta. Todos esses violentos que você observa aí, na internet, nas reportagens policiais, nos jornais, nos portais de notícia, todos esses violentos serão exilados, porque a terra não irá comportar o violento. Quem disse isso sabe mais do que a gente. Mas a gente, observando então os três espíritos de um lado, Carlos de outro, poderíamos notar talvez um sentimento de ódio por Carlos? Eu te odeio porque você me roubou, me enganou, me fez de palhaço. Ernesto pensando, falando. A esposa e a filha: eu te odeio. Poderíamos ver isso? Talvez. Vamos então aqui no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item: o ódio.
vamos ver o que os espíritos superiores nos orientam. Como se esses espíritos estivessem orientando a filha, a esposa e Ernesto. Vamos lá. Item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Portanto, não haverá felicidade se não houver amor ao próximo. Cuidado. Desejo ser feliz, então ame o outro. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Tá fácil, né? Tá fácil. Para ser feliz eu preciso amar o outro. Sobretudo, o outro que me inspira indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O nosso exemplo é o nosso mestre. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Ou seja, o plano espiritual está dizendo, não é fácil, é penoso, é difícil. Amar aquele que te machucou, que te enganou, que te traiu, que te derrubou. É penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. Vou repetir de novo. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. Se a esposa e a filha resolverem colocar Carlos num tronco e chicotear ele, elas descem ao mesmo patamar dele. Se Ernesto colocar Carlos num local e não o perdoar, local em seu coração, não o perdoar, ele estará descendo ao mesmo nível de Carlos. É penoso, mas é necessário que se faça. E ao desencarnar, Carlos é sequestrado, levado por forças, como diz Caibar aqui, forças negativas. O desonesto, o dissimulado, o esperto Carlos, ao desencarnar, foi levado por forças negativas ao umbral disso. Seus companheirinhos levaram ele para lá, onde ele passou uma temporada de férias, aprendendo a ser melhor do que ele foi. Ou repensando tudo o que ele fez. Mas e se os três desejarem vingança? O que acontece? Eles descem ao mesmo patamar de Carlos. E mergulham assim num ciclo. Um ciclo que não acaba. Eu desejo vingança, me vingo. O outro se coloca como vítima, se volta contra o que eu fiz. Deseja vingança, se vinga de mim. Eu me vejo prejudicado, vou a ele, quero vingança. E quando isso vai acabar? Quando o amor se fizer presente. Quando o perdão se fizer presente. E para encerrar, item a vingança.
A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Portanto, se nós ainda abrigamos o desejo de vingança dentro de nós ainda temos costumes bárbaros em nossas vidas. É isso que nós desejamos? Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.